Olá, meus amigos, meu nome é Sebastião e isso aconteceu por volta do ano de 2001. Eu já estava trabalhando para essa empresa de segurança há cerca de 5 meses e havia rumores sobre um lugar assustador que assombrava muitos colegas. Diziam que era aterrorizante passar a noite lá e esse lugar era uma igreja abandonada, localizada em uma pequena cidade distante. Muitos guardas que foram designados para esse lugar não conseguiam terminar seus turnos, pois afirmavam terem visto coisas estranhas. As luzes eram apagadas à noite e havia histórias de fantasmas. Eu sinceramente não acreditava nessas histórias contadas pelos colegas, pois sempre que eu fazia guarda em lugares isolados, as coisas costumavam fazer barulho ou parecerem assustadoras. No entanto, eu sempre encontrava uma explicação lógica para esses sons, como goteiras no teto, o som do vento nas janelas ou o farfalhar das folhas nas árvores. Meu amigo Tabaias, que trabalhava na administração da empresa, sugeriu que eu aceitasse um trabalho na famosa igreja abandonada. Eu teria que passar uma semana inteira lá e o local estava no meio do nada. Eu concordei e antes de fecharmos o acordo, Tabaias olhou para mim com seriedade e disse: Sebastião, não me esconda nada. Você acredita em fantasmas? Eu respondi que tudo na vida tinha uma origem e uma explicação. Ele sorriu e disse que se as coisas ficassem ruins, eu deveria ligar para ele a qualquer hora, e ele viria me ajudar mesmo que demorasse um pouco. Fui deixado na igreja na segunda-feira de manhã cedo. O local era bonito, com uma grande floresta e no meio dela uma igreja que aparentava ter mais de 100 anos. Tabaias me forneceu o que eu precisava, mostrou-me o local e depois de me acompanhar por algumas horas partiu. Enquanto eu explorava o local para me familiarizar, percebi que nas paredes da igreja havia muitos símbolos estranhos. Eu não sabia muito sobre o assunto, mas pareciam ser símbolos usados em rituais satânicos. O que mais chamou minha atenção foi que na capela onde as missas eram celebradas, tudo estava empoeirado exceto os bancos. Parecia que eles haviam sido usados recentemente, pois estavam limpos ao contrário do resto do lugar. À medida que anoitecia, preparei minha comida e me preparei para a guarda noturna. Por volta das 19 horas passei pela capela. Era um espaço grande e espaçoso, mas mesmo estando sozinho, senti como se alguém estivesse me observando. Não havia ninguém lá, mas algo me deixou muito desconfortável. Decidi ficar do lado de fora para evitar a sensação ruim que a igreja me causava. A noite correu relativamente tranquila, sem nada fora do comum, até por volta das 21 horas, quando senti uma urgência para ir ao banheiro. Nesse momento eu já estava mais calmo e a sensação desconfortável, que havia sentido minutos antes, havia desaparecido. Entrei na igreja pela porta da frente e assim que entrei senti um frio que percorreu meu corpo, mesmo com o casaco que eu estava usando. Um medo profundo me invadiu, as luzes começaram a piscar, como se estivessem prestes a se apagar. Eu fiz minhas necessidades no banheiro e assim que terminei e me preparava para sair, a luz do banheiro começou a piscar e finalmente se apagou. Fiquei totalmente no escuro, peguei meu celular rapidamente e tentei usá-lo como lanterna, mas à minha surpresa, ele não funcionava. Decidi me aproximar da porta tocando nas paredes para não cair. No entanto, a porta estava travada e não abria. Comecei a ouvir vozes no banheiro como se houvesse alguém mais lá comigo, mas não conseguia entender o que estavam dizendo. Estava com tanto medo que só conseguia empurrar a porta várias vezes, mas parecia que algo do outro lado segurava firmemente, impedindo-me de sair. Em um momento tudo ficou em silêncio, e então ouvi uma voz sussurrante dizer claramente: Primeiro dia. Essa voz me aterrorizou, pois eu sabia que não havia mais ninguém no local além de mim. Não sabia como, mas me joguei contra a porta e consegui me levantar do chão. Rapidamente peguei meu celular para tentar iluminar o local, mas estava tudo escuro e não podia ver nada. Depois de alguns segundos, a lanterna do celular finalmente se acendeu. Comecei a caminhar pelo longo corredor e cheguei à capela. As paredes da igreja até o teto começaram a fazer barulhos como se alguém estivesse batendo nelas. Fiquei assustado e gritei que era um guarda de segurança e que aquela era uma propriedade privada. E quem estivesse ali deveria sair, senão eu chamaria a polícia. Foi então que ouvi novamente aquelas palavras, ordenando-me que saísse imediatamente. Saia agora. Meu corpo tremia de medo e peguei o celular para ligar para o Tabaias. Eu sabia que não estava sozinho, que algo ou alguém estava lá comigo.
No entanto, meu celular escorregou das minhas mãos e caiu debaixo de um dos bancos. Ajoelhei-me para pegá-lo, mas antes de alcançá-lo, vi no fundo do banco, naquela escuridão, um par de olhos brilhantes com uma violência terrível. Fiquei aterrorizado, especialmente quando ouvi uma voz aguda ecoar pelas paredes da igreja dizendo: Vou te matar. Naquele momento eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Fiquei paralisado de medo. Em um ato de desespero, comecei a rezar em voz alta: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Minhas palavras ecoaram pelas paredes da igreja e a criatura emitiu um som angustiado. Foi então que de repente senti que alguém segurava as minhas mãos. Era o Tabaias, que com todas as suas forças tentava me puxar para fora da igreja. Ele também viu a criatura e rezava fervorosamente pedindo a proteção divina. A criatura soltou uma risada diabólica e nos ameaçou dizendo que voltaria por nós. Depois de sua ameaça, a criatura desapareceu e meu amigo conseguiu me puxar para fora da igreja. Eu estava aterrorizado e mal conseguia me recuperar do susto. Isso senti uma dor aguda no tornozelo. Quando finalmente saímos da igreja, ouvimos uma voz aterrorizante gritar. Outra voz repetia incessantemente. Ficamos petrificados, mas Tabaias tentou ligar a caminhonete para sairmos dali o mais rápido possível. Para nossa surpresa, o veículo não dava partida, como se estivesse sufocado. Tabaias tentou várias vezes, mas o motor simplesmente não respondia. Olhei para frente e no meio do caminho estava a figura negra que me atacara na igreja. Ela nos encarou por alguns segundos e depois de passar a língua pelos lábios como se nos quisesse, como se desgutasse, desapareceu. Tabaias estava pálido de medo, mas tentou novamente ligar a caminhonete. Desta vez ela funcionou e nós saímos em disparada dali. Quando chegamos à cidade, examinei meu tornozelo e vi que estava sangrando muito. Eu tinha 3 cortes profundos que jorravam sangue. No hospital fui submetido a uma cirurgia para receber 15 pontos em 3 lugares diferentes do tornozelo. Até hoje tenho a cicatriz daquele encontro aterrorizante e, ao contrário do que pensava antes, agora acredito no sobrenatural. Olá, acompanho os relatos no seu canal, que falam de coisas sobrenaturais e adoro os relatos. Bem, é o seguinte. Quando eu tinha 4 anos, em 1982, eu morava com minha avó materna, meus tios, irmãos da minha mãe. Nesta época, minha mãe estava separando do meu pai e mesmo assim os dois eram funcionários públicos. Então, como minha mãe e a avó eram praticamente vizinhas, minha mãe ao ir trabalhar me deixava com ela, e assim acabei por ficar de vez na casa da minha avó, mas todas as noites após o trabalho minha mãe ia jantar lá e me ver. Por estar se separando do meu pai, a minha mãe começou a beber muito aos finais de semana e em várias ocasiões eu vi ela bêbada. Nós morávamos em um sobrado de 3 quartos, em uma travessa da avenida Morumbi, no Brooklyn, em SP, próximo ao Shopping Morumbi. Eu era uma criança alegre, adorava brincar com as crianças da vizinhança e com minhas bonecas. Era muito paparicada, afinal era a primeira filha e neta. Só que às vezes eu tinha dificuldade de dormir à noite e minha avó me dava chá de erva cidreira. No sobrado, cada tio meu dormia num quarto e eu e minha querida avó dormíamos no quarto da frente. Na maioria das vezes minha avó dormia primeiro que eu, pois eu a escutava roncar e eu ficava virando de um lado pro outro até pegar no sono. Na cama comigo tinha uma boneca amiguinha, daquelas grandonas da Estrela e um urso de pelúcia. O quarto nunca ficava totalmente escuro, tinha um abajur, ou seja, ficava uma penumbra. Um determinado dia eu rolando de um lado pro outro tentando dormir, eu estava com a cara pra parede. Quando fui virar pro outro lado, apesar de criança, eu não quis acreditar no que estava vendo. Em frente à minha cama tinha uma pessoa muito magra, alta, com uma capa preta e o cabelo dele me chamou muito a atenção. Era um corte Chanel, daqueles da década de 20 e 30 e ruivo, totalmente ruivo. O cabelo era hiperliso e tinha uma franjinha. Ele apareceu sorrindo para mim, e o rosto dele era quase de uma caveira, mas ainda tinha traços humanos, mas era cadavérico. Na hora eu queria berrar. Imagine, até um adulto se assustaria. Imagine uma criança de 4 anos, só que eu berrava e a voz não saía. Era como se eu tivesse ficado muda, queria me mexer, mas estava paralisada. Ele conseguiu falar comigo, mas não pela boca, é como se o pensamento dele tivesse entrado na minha cabeça.
Ele disse que eu era uma criança bobona e medrosa, mas que ele jamais faria nenhum mal para mim, e que eu me lembraria dele até o meu último minuto de vida nessa terra. Eu coloquei o urso de pelúcia na cara para me esconder dele, mas a imagem dele passava pelo urso e não sumia. De repente ele esfumaçou e sumiu. Aí eu levantei da cama, com as pernas bombas, acendi a luz e corri aos berros para a cama da minha avó. A gritaria foi tanta que meus tios acordaram e invadiram o nosso quarto achando que fosse um ladrão. Tremendo, contei para minha avó que tinha uma caveira de capa preta do quarto e de cabelos vermelhos. Eu chorava, soluçava. Fui à cozinha com minha avó e ela me deu chá de erva cidreira. Minha avó pegou um terço e foi nesse dia, aos 4 anos, que aprendi a oração do Pai Nosso e Ave Maria, e de lá pra cá, eu toda vez que ia dormir, rezava com minha avó. Minha avó era super amiga da vizinha que morava no sobrado ao lado. As duas adoravam comidas e cozinhas e sempre estavam trocando receitas. No dia seguinte, minha avó saiu no portão para levar o lixo e essa vizinha veio perguntar o que tinha acontecido de madrugada, pois o sobrado era um encostado no outro e ela ouviu meus berros. Minha avó me chamou e disse para eu contar para a tia Constância, esse era o nome da vizinha e amiga da minha avó, o que eu tinha visto, e eu contei tudo para ela e fui brincar. A dona Constância disse o seguinte para minha avó: Benedita, essa menina tem mediunidade e já está se manifestando muito cedo, e quando ela estiver maior ela vai precisar desenvolver esse domingo. Minha avó perguntou o que eu poderia ter visto, e como a dona Constância frequentava um centro de umbanda, ela disse para minha avó que eu tinha visto uma entidade de esquerda, ou seja, Exu Caveira. E que provavelmente quando adulta eu seria médium e teria que desenvolver na umbanda. Minha avó não gostou muito. Ela não gostava dessas coisas e era muito católica. Ela contou para minha mãe que achou que fosse um pesadelo que eu tinha tido, mas eu passei a escutar vozes e ver vultos. Minha mãe então contou para meu avô, e ele era espírita kardecista, dava passes na Federação Espírita e já tinha ido a Uberaba conhecer Chico Xavier. Na hora meu avô me levou na Federação e passei a frequentar lá, sendo que depois de adulta fiz alguns cursos. A minha mãe, que achou que fosse pesadelo meu, passou a acreditar que eu realmente vi aquilo, porque ela disse que se fosse um simples pesadelo, eu não ia ter isso na memória e contar os detalhes. Depois de adulta, minha mãe teve mais 2 filhas e minhas irmãs, quando tinham 9 e 10 anos, pediam para que eu contasse o que eu tinha visto. Aí sim minha mãe acreditou em mim. Hoje é meu aniversário e estou fazendo 38 anos. Jamais esquecerei disso. Hoje não frequento mais a Federação. Respeito todas as religiões, mas hoje sou membro de uma igreja cristã. Gostaria muito que publicasse o meu relato. Obrigada.